Anos atrás parecia o caminho tão longo, e te encontrar ao andar se mostrava incerto. Me entreguei como um barco ao mar, transformei o meu ímpar em par. Caminhei sem destino até te encontrar. Um presente de Deus é o amor, um passeio no céu é o amor. Eu não posso seguir sem você, sem poder, sem viver o nosso amor. Brilham bem mais as manhãs que antes eram tão cinzas, mas agora tem você. Trazem mais paz, o incerto e o depois esperança. Me entreguei como um barco ao mar, transformei o meu ímpar em par. Caminhei sem destino até te encontrar. Um presente de Deus é o amor, um passeio no céu é o amor. Eu não posso seguir sem você, sem poder, sem viver o nosso amor. Um presente de Deus é o amor, um passeio no céu é o amor. Eu não posso seguir sem você, sem poder, sem viver o nosso amor. Um presente de Deus é o amor, um passeio no céu é o amor. Eu não posso seguir sem você, sem poder, sem viver o nosso amor.
antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum... Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto de quarta-feira. É muito bom ter você aqui conosco. Vocês vão perceber que hoje a gente vai ter uma modalidade um pouco diferente. Normalmente a gente tinha aqui a transmissão e o culto presencial, mas por conta das novas medidas, e a gente vai aqui se adaptando, nós não teremos culto presencial hoje, apenas a transmissão aqui, mas que já é o suficiente para você receber a palavra de Deus aí da sua casa. Então compartilhe para que as pessoas também possam assistir esse culto da casa delas. E para começar o culto de hoje, nós vamos cantar juntos a música Entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos,
E nesse momento, o ancião Paulo Benetti irá dirigir uma palavra de oração pedindo a bênção de Deus para essa programação. Uma boa noite a todos. Você que está aí na sua casa, espero que você esteja bem também. Vamos orar ao nosso Deus. Amorável Deus, Criador do céu e da terra, te pedimos a sua bênção, a sua presença nesse culto de quarta-feira. Que o Senhor venha estar com o pastor Wilson, que o Senhor venha nos orientar nesse momento escuro que o mundo vive. Que o Senhor venha nos guiar e o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que o Senhor venha estar com as pessoas que estão enfermas, que estão em casa agora sofrendo por um desemprego ou até mesmo por uma doença. Que o Senhor venha ser a cura e o remédio dessas pessoas. Que o Senhor venha estar conosco. São bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não compartilhou essa mensagem, eu vou dar aqui para você 1 minutinho para você compartilhar com alguns amigos, seja no seu feed do Facebook ou você que está pelo YouTube também pelo WhatsApp, para que as pessoas possam ter acesso à pregação e o culto de hoje. E nesse momento nós teremos uma mensagem musical com a Sueli e em seguida a mensagem pregada com o pastor Wilson, que vai falar sobre o desejo de ser bom. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a Tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de Ti. Abre meus olhos, eu quero te ver. Restaura-me, restaura-me com tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor, transforma amor, faz-me chegar, Jesus. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a Tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de Ti. Abre meus olhos, eu quero te ver. Restaura-me, restaura-me com tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor, transforma
Uma boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando pelas páginas do YouTube, do Facebook, aqui da Igreja Adventista Central de Mauá. Nós estamos em mais um culto de quarta-feira, estamos nessa série, onde nós estamos estudando o livro Caminho a Cristo, e hoje nós já estamos no 5º capítulo desse livro. Esse livro que nos direciona para a Bíblia, que nos ajuda a entender como foi a pessoa de Cristo, como Cristo pode nos servir, não só de Salvador, mas também como Ele ser o nosso modelo de vida aqui nessa terra, enquanto nos preparamos para a vida celestial. E por que nós decidimos estudar com vocês este livro, o livro chamado Caminho a Cristo, nas quartas-feiras iniciais desse ano de 2021? Porque através do conhecimento desse livro, um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, escrito pela serva do Senhor chamada Ellen White, uma grande mensageira de Deus, que viveu de 1827 até o ano de 1915, ela traz para nós aqui uma visão de Cristo bastante positiva e como nós podemos aprender de Cristo para sermos pessoas melhores a cada dia, principalmente no que tange no nosso relacionamento com o nosso semelhante. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo essa transmissão, você é uma pessoa que luta a cada dia para ser uma pessoa melhor. Contudo, não é fácil esse desafio de sermos uma pessoa melhor a cada dia. Afinal de contas, você está satisfeito com você mesmo? Você está contente com a sua vida? Você está feliz com a sua espiritualidade? Você vive realmente aquilo que você gostaria de viver na plenitude da sua vida espiritual? Você deseja ser uma pessoa melhor a cada dia? Então pensa comigo um pouquinho. Se você quer ser melhor, se você não está satisfeito com a sua vida, eu creio que isso, por algum aspecto, é positivo. Obviamente que a gente precisa ter contentamento na nossa vida cristã, com aquilo que Deus nos dá, a forma como Ele nos sustenta, mas nós também precisamos desenvolver um aspecto de insatisfação conosco mesmo no que tange ao nosso desenvolvimento intelectual, físico, espiritual. Nós sempre temos que ter alvos mais elevados, sempre procurar o melhor para cada um de nós, para a nossa família, para o nosso semelhante e, consequentemente, para a nossa relação com Deus. E é isso que este capítulo do livro vai trabalhar conosco um pouquinho. Como ser uma pessoa melhor? Como realizar as mudanças que precisam ser realizadas em nossa vida? Pergunto para você, é fácil fazer essas mudanças? Nós já estamos agora no mês de março de 2021. Com certeza, ali pelo período do Natal, do Ano Novo, você fez planos para mudar sua vida para melhor em alguns aspectos. E é possível que agora, já em março, você já abriu mão de alguns desses propósitos. É possível que já agora você já desistiu de algumas coisas que você sonhou fazer de mudança esse ano, no seu estilo de vida, nos seus hábitos, e você não conseguiu avançar. E já abriu mão logo nos primeiros 3 meses do ano. E por que isso acontece? Porque é muito difícil para nós mudarmos. Operar mudança em nossa vida é algo extremamente desafiador. E para algumas pessoas parece até algo impossível, mas saiba de uma coisa. Aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Nosso Deus pode todas as coisas e nele nós podemos todas as coisas. Mas como mudar? Como mudar o coração? Como mudar a natureza? Como mudar hábitos? Só existe uma forma de fazer isso. E isso tem que ver com aquele hino que foi cantado aqui, que as regentes dirigiram para nós. Tem que ver com entrega. Nós precisamos entregar o nosso coração para Deus, se nós temos o desejo de ser melhor, sermos melhores, de sermos bons a cada dia. Sabe, era mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O povo de Deus que foi escolhido pelo Senhor para ser uma luz para o mundo antigo, esse povo não conseguiu cumprir o seu propósito. Eles não conseguiram viver à altura daquilo que Deus desejava para eles. Eles eram para ser uma luz para as nações antigas. Mas ao invés de ser essa luz para as nações antigas, a nação de Israel acabou se conformando com os costumes daquelas nações que eles deveriam influenciar para o reino de Deus.
E ao invés deles permitirem que Deus fosse os transformando dia a dia, eles foram sendo transformados à imagem e semelhança de nações pagãs. Em outras palavras, Israel deixou-se ser transformado à imagem e semelhança do pecado. Em outras palavras, à imagem e semelhança do próprio Satanás. Mas mesmo dentro daquele contexto de apostasia, de distanciamento de Deus, de falta de fé, de idolatria, de pecado profundo, Deus fez um convite para o seu povo. E esse convite está no livro de Jeremias, capítulo 29, e os versículos 11, 12 e 13. E eu quero ler com vocês esse texto agora. Jeremias, capítulo 29, versos 11, 12 e 13. O povo estava no contexto de iniciar o exílio na Babilônia. E olha, um pouquinho antes de iniciar esse exílio de 70 anos, esse castigo, esta maldição da aliança, Deus disse o seguinte para o seu povo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que Jeremias está falando aqui como boca de Deus para a nação de Israel? Ele está dizendo o seguinte, se você ler o capítulo 29 inteiro, você vai perceber isso. Ele está dizendo o seguinte para essa nação. Ele está dizendo assim, olha, vocês irão para o exílio, vocês vão passar 70 anos no exílio, mas lá, durante este período, se vocês entregarem o coração a Deus, se vocês voltarem-se para o Senhor, se vocês buscarem Deus de todo o seu coração, vocês encontrarão a Deus. Porque na realidade, Deus estará sempre ao lado de vocês, quando vocês estiverem dispostos a voltar para Ele. Mas essa volta, esse retorno, só vai ter um efeito positivo na sua vida e transformador se você buscar a Deus de todo o seu coração. Em outras palavras, se você entregar todo o seu coração a Deus. Você bem sabe que essa linguagem da entrega do coração, ela tem que ver com a entrega da mente. Coração é apenas uma forma romântica e simbólica de dizer a entrega da mente. Os nossos pensamentos, a nossa consciência, ela precisa ser entregada ao Senhor se nós quisermos ser pessoas melhores, se nós quisermos ser pessoas boas a cada dia, para com Deus, para conosco mesmo, para com o nosso semelhante. Agora, queridos, eu estou falando para pessoas que já tentaram fazer essa entrega e que mesmo depois dessa entrega já caíram, já fracassaram. E você conseguiu provar uma coisa, que a luta mais ferrenha que o ser humano tem para desenvolver, para travar nessa vida, é a batalha contra o próprio eu. A batalha contra si mesmo, contra suas inclinações e vontades caídas, é talvez a maior batalha que o ser humano tenha que enfrentar. A nossa maior batalha não são contra as pessoas, a nossa maior batalha não é contra o governo, a nossa maior batalha não é contra a igreja, a nossa maior batalha é contra nós mesmos, contra nossos desejos maus e pecaminosos e essa inclinação para o pecado que tenazmente nos assedia ali. Mas há esperança, pastor? Há esperança. Se você quer ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, há esperança. E como ter essa vida transformada? Como ter o coração transformado? Aí eu queria estudar com vocês duas coisas essa noite. Aquilo que você pode fazer e deve fazer, e aquilo que você não deve fazer. Aquilo que você deve renunciar. E a partir desse momento eu vou conversar com vocês sobre o que renunciar e o que entregar para o Senhor, se nós queremos de fato ter uma vida transformada. Você quer uma vida de vitórias? Então escreva nos comentários aí dessa transmissão, escreva aí. Escreva aí que área da sua vida você gostaria que você passasse por uma transformação. E nós vamos orar aqui também para que Deus transforme sua vida, que você possa interagir conosco e que essa mensagem possa se tornar uma realidade na sua vida também. Que isso não seja apenas mais um sermão que você vai escutar, mas que essa seja a palavra poderosa de Deus para transformar a sua vida. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, queridos,
Se nós queremos viver uma vida transformada, a primeira coisa, precisa haver renúncia. E o que é renúncia? Renúncia é desistência, renúncia é abandono, renúncia é deixar para trás tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que trava nossas orações, tudo aquilo que se coloca como uma barreira, um muro para que a gente não estude a palavra de Deus, tudo aquilo que se torna uma cadeia que nos prende a esse mundo e nos afasta da convivência da irmandade, dos cultos na igreja e de fazer o que é certo, simplesmente pelo que é certo. Essa é a batalha que nós travamos a cada dia. E essa batalha é chamada de batalha da renúncia. E o que é que nós precisamos renunciar? O que é que nós devemos renunciar? Há várias coisas que nós devemos renunciar. Mas antes da renúncia, é importante que você entenda quem você é. E o que a Bíblia descreve sobre nós? Nós que ansiamos por transformação. Nós que queremos ser pessoas melhores. Nós que desejamos ser bons a cada dia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vamos conhecer um pouquinho da nossa condição. Porque ao conhecer essa condição, isso nos ajudará grandemente na tomada de decisão das renúncias que precisamos fazer. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo escreve assim: E ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos, Paulo descreve o ser humano como morto no pecado. Pare e pense comigo, o que um morto é capaz de fazer? O que uma pessoa morta é capaz de fazer? Nós conhecemos que as pessoas mortas nada sabem e nada podem fazer. Paulo agora pega a situação do ser humano e ele descreve o ser humano como alguém que está morto nos seus delitos e pecados, que não tem forças por si mesmo, que não sabe o que fazer, que não tem muitas vezes como fazer, que quer até se tornar uma pessoa melhor, mas não consegue porque está morto nos seus delitos e pecados. Vá comigo a Isaías capítulo 1 e veja como Isaías vai descrever a condição do ser humano que está vivo fisicamente, mas está morto no pecado. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz assim: Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, e desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Veja, queridos, quando nós olhamos para aquilo que Paulo fala sobre a condição do ser humano, aquilo que Isaías fala sobre a condição do ser humano, a nossa condição é deprimente, é uma condição miserável, é uma condição triste, lamentável, descrita como enferma, e Paulo ainda vai mais profundamente, ele diz que nós estamos como que mortos dos nossos delitos e pecados. Agora que você já conhece a sua real situação, e agora que você percebe pela Bíblia que nós não somos tão bons como nós às vezes pensamos que somos, porque de fato nós somos assim, não é? Eu faço bem para alguém e eu saio até com o coração cheio de alegria. E às vezes não é só porque eu fiz o bem para alguém, às vezes é porque eu me acho tão bom quando eu faço bem para alguém. Mas Deus olha para mim agora e Ele diz assim: Wilson, você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Você está enfermo da planta do seu pé até o seu último fio de cabelo. E tudo de bom, isso que você possa fazer, está manchado como trapos de imundícia. Essa é a nossa condição. E é nessa condição que nós temos que entender o seguinte, que apesar do ser humano estar lá morto nos seus delitos e pecados, enfermo da planta dos pés ao último fio de cabelo, Deus chega para você e para mim, e pede de nós, e disponibiliza o seu poder, para que nós nos desenvolvamos no maior e melhor das qualidades que o Senhor nos dá. Deus tem um objetivo para você que está aí do outro lado assistindo. E o objetivo de Deus para a sua vida, e para a minha vida também, é que nós desenvolvamos plenamente as nossas capacidades físicas, mentais e espirituais. Esse é o grande anseio de Deus para você e para mim. Mas para que isso aconteça, nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não conseguimos fazer isso sozinho. Nós só vamos fazer isso pela presença de Deus na nossa vida.
E o próprio Paulo, que escreveu que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos diz também no mesmo capítulo 2, que Deus nos deu vida por meio de Cristo. Ele nos ressuscitou da morte do pecado, para nos dar vida, e vida reta, vida santa, vida boa como essa que eu e você desejamos ter. Não boa no sentido de regalias, boa no sentido do reflexo, da imagem e da semelhança com Deus, para aqueles com os quais nós entramos em contato. Mas para que a gente consiga atingir esse nível de vida, de excelência na vida cristã, é importante que nós entendamos que precisamos renunciar. E o que a gente precisa renunciar? Nós precisamos renunciar aos deuses da nossa vida. E quais são os grandes deuses do ser humano? Um dos grandes deuses do ser humano é chamado de dinheiro. Veja quanto tempo nós gastamos para ganhar dinheiro. Quanto nós dedicamos da nossa força física, mental, psicológica, para ganhar dinheiro. E quando nós ganhamos esse dinheiro que vem da mão do Senhor, que nos dá como bênção, nós corremos um sério risco de tornar o dinheiro nosso ídolo. Para alguns, não é o dinheiro o ídolo, mas é a fama. Precisa estar sempre sendo reconhecido, sempre sendo colocado num pedestal. Porque se não for, parece que não tem sentido de vida. Idolatra a fama, outros idolatram a honra, outros idolatram as comodidades da vida, e muitas vezes comodidades irresponsáveis, vivendo a vida de qualquer jeito, e idolatram a vida, a comodidade, a ociosidade. E nós precisamos renunciar a isso. E aliás, sem renúncia, não há discipulado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, olha o que diz lá, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 33, Lucas diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, ele diz. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa transformada, se você quer ser seguidor e seguidora de Jesus, lembre disso, precisa haver renúncia. E Lucas diz que tem que haver renúncia de tudo. Mas o que é tudo isso que ele diz que nós devemos renunciar? O tudo que ele diz aqui é a renúncia de um coração pecaminoso, manchado pelo egoísmo, e que controla muitas vezes o nosso ser, o nosso desejo, o nosso comportamento, a nossa vontade. Nós precisamos renunciar esse coração manchado pelo pecado. E talvez você se pergunte, mas o que eu vou ganhar com essas renúncias? E se eu renuncio tudo isso, como é que eu posso ter certeza que Jesus Cristo realmente me aceita? Eu digo para você, olhe para Isaías capítulo 53 e veja lá. Aquele que foi rejeitado jamais te rejeitará se você for até ele. O próprio evangelista João, ele diz nas palavras de Cristo: todo que o Pai me dá, esse vem a mim. E todo aquele que vier a mim, jamais eu vou lançar fora. Então pode ter certeza que toda renúncia que você fizer por amor de Cristo, você vai receber 100 vezes mais nessa vida, e no futuro ainda a vida eterna. Essa é a promessa do Senhor para nós. Mas essas promessas só se cumprem mediante uma vida de renúncia. Só que muitas vezes o diabo coloca na sua mente o seguinte: quando você começa a pensar em renúncia, e você começa a fazer a listinha daquelas coisas que você precisa renunciar, são coisas que num primeiro momento te dá prazer, por isso que você as procura. E agora quando você tem que renunciar àquilo que te dá prazer, o diabo vem e diz para você o seguinte: mas você vai deixar essas coisas tão boas? Você vai deixar essas coisas tão gostosas? Você vai deixar essas coisas tão prazerosas? Você vai ser infeliz. Você precisa desses prazeres para você ser feliz. E aí muitos se afundam no caminho da promiscuidade, da licenciosidade, da luxúria, dos pecados do sexo, do corpo, da busca desenfreada por dinheiro, prazer, posição, honras, glórias humanas, porque parece que é isso que vai trazer felicidade. Mas você que já buscou por tudo isso, também já teve noites que você com tudo isso,
e depois de experimentar tudo isso, colocou a cabeça no travesseiro e com peso de consciência chorou à noite, porque você já descobriu que essas coisas não trazem felicidade. E você sabe que é um engodo, é uma mentira de Satanás achar que essas coisas podem te trazer felicidade. Sabe por quê? Deus, Ele quer o melhor para você. E Deus jamais vai pedir para que você deixe alguma coisa que fosse te causar bem. Se Deus pede para a gente renunciar a algumas coisas, queridos, saiba que Ele está pedindo para nós renunciarmos exatamente aquilo que nos prejudicaria. Ah, mas está me dando alegria, está me dando prazer, é o que me dá razão de viver. Por pouco tempo. Por pouco tempo. E você descobrirá que o preço que você paga pelo pecado, pela transgressão, pelo prazer fora do plano de Deus, é muito mais alto, muito mais caro do que aquilo que você poderia desfrutar obedecendo a Deus numa vida de renúncia. Saiba que Deus jamais vai pedir para você abandonar aquilo que vai te trazer felicidade. Muito pelo contrário, o Senhor vai pedir para você se afastar daquilo que vai te fazer mal e para você se aproximar daquilo que de fato vai te fazer bem. É um erro pensar que Deus tem prazer no nosso sofrimento, queridos, e que Deus queira o nosso mal. Deus, Ele não quer acabar com a nossa alegria jamais. Ele quer antes nos livrar de um sofrimento maior, de uma dor maior, de uma decepção maior e por fim da nossa perdição. É disso que Ele quer nos livrar. E por isso Ele motiva você e a mim a uma vida de renúncia. O que você tem que renunciar hoje para que Deus possa transformar a sua vida? Mas, queridos, além daquilo que a gente precisa renunciar, para que nós tenhamos uma vida transformada, um coração renovado, precisa também haver entrega. De um lado você deixa aquilo que faz mal, do outro lado você entrega o que você tem para o Senhor. O que nós temos não é nada de muito bom, mas nas mãos de Deus, Ele pode pegar um coração empedernido, manchado, duro por causa do pecado, e Ele pode quebrar esse coração, transformar esse coração de pedra num coração de carne, num coração inclinado para fazer a vontade de Deus. E talvez você me pergunte, mas pastor, como é que eu posso fazer a minha entrega? O senhor não conhece a minha vida, o senhor já não sabe nem o que eu já fiz da minha vida. E de fato, eu não sei muito da vida da maioria de vocês. Principalmente aquilo que é feito na particularidade. Principalmente aquilo que é feito quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam. Só você sabe, e Deus sabe. E talvez você esteja olhando para você e perguntando o seguinte: pastor, como é que eu posso fazer a minha entrega se quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo fraqueza, eu só vejo fracasso? Eu já tentei, pastor, eu já experimentei. Eu já tentei orar, já tentei ler a Bíblia, já tentei ir para a igreja, já tentei viver uma vida diferente, mas quando eu olho eu estou caído de novo. Quando eu olho eu fracassei de novo. Pastor, eu não tenho força moral para resistir, como é que eu vou entregar meu coração? Pastor, eu sou fraco, eu sou um escravo do pecado, uma escrava do pecado, pastor. Eu estou sofrendo aqui nessa noite, você está pregando, e eu estou sofrendo aqui porque eu sei dos meus pecados. Como é que eu vou fazer uma entrega do coração a Deus desse jeito? Talvez você olhe nessa noite para essa mensagem, ouvindo ela, assistindo ela, e você diga assim: pastor, sequer eu consigo confiar nas promessas de Deus. As promessas de Deus na minha vida parecem palavras escritas na areia, que vem o vento, alguém pisa e já foi embora. Elas não têm efeito na minha vida. Pastor, eu sequer consigo controlar os meus pensamentos. Eu sequer consigo controlar os meus impulsos. Quando eu vejo eu já caí. Quando eu vejo eu já pequei de novo. Quando eu vejo eu já fiz aquela coisa horrível que eu não gostaria de ter feito. Senhor, pastor, como eu posso ter um coração transformado se eu sequer consigo controlar as minhas próprias afeições? Aquilo que eu conheço eu não faço. Eu não consigo viver a altura da luz que eu já estudei e recebi da palavra de Deus. E quantos votos, pastor, eu já quebrei na presença de Deus que eu havia assumido, e eu já quebrei esses votos? E talvez você conclua: enfim, pastor, Deus não pode me aceitar. Não há solução para mim. O que eu digo para você na questão da entrega? É a primeira coisa: não se desespere. Não se desespere. Deus pode aceitar você. E Deus vai aceitar você.
Só que você precisa compreender uma coisa. Você precisa compreender o que é entrega do coração. E agora eu vou trocar o termo entrega do coração pelo termo entrega da vontade. Você sabe o que é vontade? Para muitas pessoas, vontade é a mesma coisa que desejo. Mas desejo e vontade não são a mesma coisa. Não são uma e a mesma coisa. Desejo está ligado mais a uma questão da nossa concupiscência, de prazeres baixos e vis e depravados. Já a vontade, ela é o poder que decide. Eu vou tentar ilustrar isso aqui para ver se fica mais fácil para você. Eu não sei se você que está me assistindo gosta de chocolate, mas eu acredito que a maioria dos seres humanos nessa terra deve gostar de chocolate. Porque vende muito, então, e as pessoas comem bastante. Então devem gostar de chocolate. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar andando assim por um shopping, e de repente você passar em frente, por exemplo, uma lojinha da Cacau Show. E aí você vê aquela maquininha de chocolate, e aquele chocolate que meio que vai ali, né, deslizando ali, e você é quase hipnotizado ali para consumir o chocolate. Quando você que gosta de chocolate, porque as pessoas que não gostam, não tem nenhuma inclinação para isso, mas eu estou pensando aqui, ilustrando para aqueles que gostam de chocolate. Quando você vê aquela cena na Cacau Show, aquele instrumento girando, aquelas caldas de chocolate, que pensamento vem à sua mente? A sua mente agora começa a despertar um desejo de consumir aquele chocolate, é ou não é? Acho que só de eu falar aqui já deu água na boca para você aí. E aí desperta aquele desejo de você consumir. Mas embora tenha sido despertado o seu desejo, a sua inclinação, ainda você não fez exercício da sua vontade. Ah não, pastor, mas eu estou com vontade, não estou? Não, você está com desejo, é diferente. E o que é a vontade? A vontade ela é diferente. A vontade ela é mais racional. A vontade ela gera mais atitude. A vontade você vai fazer o seguinte. Foi despertado o desejo. Agora você entra dentro da loja. Você coloca a mão na sua carteira. Você tira o dinheiro. E você vai lá e compra o chocolate. Agora você exerceu a sua vontade. Até então você só tinha o seu desejo. Agora você exerceu a vontade, porque a vontade é o poder que decide. Enquanto você estava com desejo, você não tinha comprado o chocolate, certo? Mas a partir do momento que você entrou na loja, colocou a mão na carteira, tirou o dinheiro do bolso e pagou e consumiu o chocolate, agora você exerceu a sua vontade. Essa é a diferença básica entre desejo e vontade. Desejo é uma inclinação, é um impulso, é uma afeição. Agora, vontade é o poder que decide. Assim sendo, no tocante à questão da vida cristã e dos nossos pecados e das nossas inclinações, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai ter o desejo de pecar. Você vai ter o desejo de fazer o que é mal. Mas ainda que você tenha o desejo, você precisa entregar a Deus a sua vontade, que é o poder que decide se você vai fazer aquilo ou não, pelo qual o seu desejo está te puxando para baixo. E se você quer ter uma vida vitoriosa em Cristo, se você quer ser uma pessoa melhor a cada dia, lembre-se disso. Primeira coisa, renuncie tudo aquilo que te separa de Deus, custe o que custar. Como Jesus disse, se o seu olho te faz pecar, arranca-o, simbolicamente, é óbvio, e lança-o fora. Porque é melhor você entrar no céu faltando um olho do que todo o seu corpo ser queimado no inferno. Se sua mão te faz pecar, simbolicamente arranca ela. Porque é melhor você entrar sem uma mão no céu do que todo o corpo ser queimado no fogo do inferno, no juízo final. Aqui, queridos, o que Deus está falando para nós é o seguinte: renuncie àquilo que faz mal. Entregue a Deus o seu poder de decisão. Você não tem poder para mudar o seu coração, mas você tem poder para escolher se você vai servir a Deus ou não. E nessa noite você pode fazer essa escolha. Você pode fazer a escolha de servir ao Senhor. Você não pode mudar sua natureza. Afinal de contas,
O leopardo não pode mudar as suas manchas, nem o etíope pode mudar a cor da sua pele. E nem tampouco você pode fazer o bem sendo treinado, nascido já para fazer o mal. Mas com a entrega da sua vontade, do seu coração, Deus pode fazer de você uma outra pessoa. Dê a Ele o seu coração. Dê a Ele a sua vontade. E Ele vai operar em você o querer e o efetuar, segundo a boa vontade dEle. E aí sabe o que vai acontecer como resultado disso? O Espírito de Deus vai habitar em você. E o Espírito de Deus habitando em nós, agora o Espírito de Deus nos controla. Porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E é Ele que dará o domínio para que nós tenhamos vida vitoriosa, poder de renúncia e a capacidade de escolher aquilo que é melhor para nós. Mas, queridos, não basta só desejar ser bom. Nós precisamos entregar nosso coração ao Senhor para que sejamos bons. Para que a mudança seja completa na sua vida. Entregue o seu coração a Deus. Entregue sua vontade a Deus. Entregue todas as suas capacidades a Deus. E Ele do alto te dará força para você, por meio de Cristo, ser mais do que vencedor e vencedora. E pela entrega constante, diária da vida, Deus te dará nova vida pelo poder do Espírito Santo. Eu pergunto a você, você aceita o convite de entregar sua vida novamente para Cristo? Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. Enquanto a Sueli canta, interaja conosco, escreva aí, eu me entrego ao Senhor, eu me dedico ao Senhor. E entregue de fato as suas fraquezas nas mãos do Senhor, o seu coração do jeito que está. Renuncie tudo aquilo que te faz mal, que te separa de Deus. E permita que o Espírito Santo te dê uma nova vida, para que Deus realize na sua vida e no seu coração o desejo de ser bom. Meu pastor, e nada vai faltar, entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam
Amém. Obrigado, Sueli, por essa linda música. Está aí. Se você se considera o pior ser humano do mundo, saiba que para Jesus você é uma ovelha e que precisa de um pastor. Eu não sei se você já colocou o seu pedido de oração aí nos nossos comentários. Se você não colocou, pode colocar agora. Eu vou aqui me unir aqui com o Paulo aqui, para que a gente tenha aqui um momento de oração agora, como temos todas as quartas-feiras, né, Paulo? E sempre os irmãos estão mandando seus pedidos e em alguns momentos chegam pedidos, outros momentos chegam os agradecimentos, porque as respostas das orações vêm também, né? E Verdade. você tem alguma coisa aí, Paulo? Chegou para você algum pedido? Pastor, eu tenho aqui um pedido da Adriana pela sua família, né? Para fortalecer a sua família, né? Com a perca aí do Manuel, que eles possam ter garra e força, né? Realmente. A nova vida deles. Que dias difíceis, né, Paulo? Nós estamos passando, irmãos. Vamos orar, Adriana, por você, pela sua família. Você está lidando com luto, assim como a família do Clodair também estão lidando ali com luto também. E outros, né, tantos que estão tendo que lidar com isso. Nós temos aí, Paulo, alguns pastores morrendo também por causa do Covid. Cada semana tem chegado assim notícias tristes, né? Aqui também tem a Leila, né? A Leila perdeu o seu pai com uma picada de abelha. Que Deus fortaleça a sua família, né? Que deu luto. Sim. Paulo, e lembrando de uma coisa. Você coloca o seu pedido aí e nós estaremos orando durante a semana pelo seu pedido. Na próxima quarta-feira, possivelmente, será mencionado, né? Sim. Esses pedidos também. Vai ter um bônus, né? 2 orações. Vai orar agora, nessa quarta, e na quarta que vem a gente vai citar de novo o pedido e orar de novo. Muito bem. Ô Paulo, antes de falar do pedido que tem aqui, eu gostaria de fazer um pedido para os nossos irmãos. Orem pela nossa Semana Santa, queridos. Veja como a gente vive num contexto do grande conflito. O ano passado, Paulo, a pandemia se intensificou exatamente no período da Semana Santa. Se a gente perceber, ela começa e se intensifica no período da Semana Santa. Isso fez com que nós tivemos que mudar todo o formato da Semana Santa e ela ser 100% virtual. Esse ano nós estávamos com uma abertura a princípio. Agora, às vésperas da Semana Santa, novamente as coisas começaram a ficar mais difíceis. Mas ore, queridos, porque independentemente de ser presencial ou virtual, Deus vai salvar muita gente através da nossa Semana Santa. Pastor, eu também queria fazer um agradecimento, né, pelo Evaldo. A igreja inteira orou por ele, ele saiu do hospital, né? Isso é uma bênção, né? Milagre, né? É um milagre de Deus. Foi um milagre mesmo. E tem um pedido do Cid aqui. Ele quer pedir oração pela família, pelos amigos também, e por todos os que estão se recuperando do Covid, né? Ele pediu aqui oração pelo primo Flávio Rodrigues, em Minas Gerais, e o irmão acho que é Deus Dite, lá em Serra Negra. Então ele está pedindo oração aqui pelo Flávio e pelo Deus Dite também, para a gente orar pelos seus familiares. Alguns deles aqui também parece que acabaram contraindo o Covid. O João Pedro Balbino, ele pede oração pela sua família, porque todos estão resfriados, né? Você vê que situação, né, pastor? É verdade. A gente se o nariz fica meio entupido, a gente já fica com medo, né? É verdade. Hoje, qualquer sintoma, a gente já fica preocupado de ser Covid, né? Mas João Pedro, Margarida, Mauro, nós vamos estar aí orando por vocês também, agora nesse momento aqui, ok? Pastor, também quero pedir oração pelo Roberto. Deus conhece o coração dele, sabe o quanto ele precisa dessa oração aí. Ok. Muito bem, Paulo. Dos meus pedidos aqui já se encerraram. Tem mais algum aí? Tem sim, pastor. Tem aqui o Pedro Valdec. Ele pede oração pela sua família e em especial pela Larissa. Ok. Vamos orar. Se você tiver mais, pode mencionar aí. Eu peço oração pela igreja, né? Que Deus capacite e oriente, né? A igreja e o seu povo nesse tempo tão difícil. Você vê, a gente estava tudo programado a Semana Santa, tivemos que mudar, né? Em cima da hora, mas Deus sabe de tudo, né? É verdade. Mas, queridos, por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, lembre-se sempre que Deus está nos preparando. Isso aqui é uma escola para a eternidade. As cruzes, as dores, as dificuldades, os espinhos e cardos dessa vida, eles são uma escola para nos reerguer do pecado e nos preparar para a eternidade. Lembre-se sempre disso. Olhe para a vida sempre de uma perspectiva positiva, por mais que a gente viva num mundo negativo.
Vamos orar então, Paulo, por Vamos. esses pedidos que foram feitos aí? Vamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse culto de quarta-feira, pela oportunidade de pregar sua palavra, de interceder pelos nossos irmãos, e que eles continuem colocando aqui no chat seus pedidos, seus agradecimentos e a declaração das suas entregas também a Jesus Cristo. Pai querido, foram vários os pedidos aqui. Alguns pela saúde, porque estão lidando com Covid, outros agradecendo porque se recuperaram, estão se recuperando do Covid. Amém, Senhor. Também pelo luto, Pai, nós temos aqui pelo menos 3 famílias que foram mencionadas aqui, que estão tendo que lidar com luto, a família da Adriana, do Clodair, da Leila. Que o Senhor possa confortar essas famílias e outras tantas, Pai, que diariamente têm que lidar com a morte, Senhor. É verdade. Que o Senhor possa confortá-los, possa reerguê-los, possa dar-lhes a esperança da vida eterna e de um mundo melhor. Abençoe aqui a sua igreja, Pai. Abençoe sua liderança espiritual, abençoe o nosso ministério pastoral, para que nós continuemos pregando a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Porque o Senhor tem pessoas no limiar do reino só esperando para ser colhidas. Pai, que essas pessoas que estão na live hoje com a gente, que cada uma delas faça a sua entrega ao Senhor. Que o Senhor receba o coração dessas pessoas. Dê esperança e poder para que elas possam vencer e ser pessoas melhores a cada dia, Pai. Porque elas estão assistindo esse culto, porque têm o desejo de serem pessoas boas. Amém. E que o Senhor possa cumprir esse desejo na vida delas pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada por ter acompanhado esse culto conosco. Não se esqueça de, durante a semana, orar pelos pedidos que foram aqui mencionados. E se você também tiver algum pedido e queira colocar, ainda dá tempo de colocar nos comentários. Não se esqueça que sábado também a gente tem um encontro marcado às 9 horas da manhã. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.